Olá, meus amigos e minhas amigas, aula de número 3, atendimento ao cliente. Como que você vai fazer esse atendimento ao cliente? Olha só, na aula passada nós vimos como que você vai prospectar clientes. A captação de clientes é o primeiro passo. Eu queria que você já estivesse iniciando nessa questão. Cria aí um Instagram do jeito que eu falei na aula anterior e faça aquelas dicas ali para que a gente tenha de fato o fechamento de negócio ainda durante esse curso. Eu quero te ajudar a fazer o seu primeiro contrato. No atendimento, esse cliente vai entrar em contato com você ou por esse meio ou através de indicação de amigos, parentes, familiares, colegas de trabalho, não importa. Você vai ter aí um feedback com o cliente, que é o primeiro contato. E você vai trabalhar de uma forma técnica, você não vai falar demais. Quem fala demais acaba falando besteira e acaba perdendo o cliente. Eu tenho aqui alguns funcionários que chegam aqui no escritório sem experiência, ansiosos, querendo fechar negócio, acaba falando demais e prejudica toda a equipe. Por quê? Porque acaba falando para o cliente, para o suposto cliente, além do que deveria. E cria um argumento de defesa contundente para que ele mesmo entre com o recurso. Vale ressaltar que esse atendimento tem que ser um atendimento estilo empresarial. Ainda que você esteja trabalhando aí no shopping, na cozinha de casa, no quarto, no quartinho, dentro de casa, não importa, na garagem, não importa. Você tem que ter um computador para poder trabalhar. E se você não tem, providencie logo o mais rápido possível, porque você vai precisar. Você tem que ter aí uma internet, pode ser internet de casa, internet do escritório, internet do shopping, não sei. Você tem que ter uma internet. Antes que os risadinhas de plantão no shopping, sim, eu iniciei meu trabalho, não tinha escritório ainda, eu fiz muitos recursos em shopping, chegava lá cedo, porque o shopping começa o movimento do almoço a partir das 11, então chegava cedo, usava a internet ali de uma lan house, de um local daquele, fazia meus trabalhos e ganhava meu dinheiro. Então assim, nem tudo é fácil, nem tudo é do jeito que está aí para você. Tem pessoas que não têm o computador para começar, então faz lá no celular, baixa lá o Word no celular e vai um editor de texto, não sei, vai fazendo aí, vai numa lan house. Não sei se ainda existe lan house por aí hoje em dia, não sei, mas eu sei que a maioria das unidades da OAB tem disponibilidade de você usar o computador lá. Então, se você é advogado, se você é estudante de direito e a sua OAB tem essa facilidade, né, permite que o estudante devidamente identificado utilize. Se você tem um irmão que tem computador, o meu primeiro computador, lá quando eu tinha por volta de 14, 15, 16 anos, era da minha irmã. Eu usei o computador da minha irmã para poder fazer minhas atividades escolares, minhas atividades domésticas, ou seja, muitas coisas que eu fiz antes de ter o meu próprio computador foi um computador emprestado. Claro, naquele tempo eu não fazia recurso de multas, mas o que eu quero dizer para você é que isso não é desculpa de você não iniciar o seu trabalho. Hoje a tecnologia está aí top, você digita um texto falando, cara, você fala, o celular vai lá digitando sozinho, pô. Isso daí no meu tempo não tinha. Hoje uma pessoa com um problema na mão, o braço engessado, a mão engessada, consegue fazer um texto, uma redação top. Tem o autocorretor, tem também a inteligência artificial, ou seja, você consegue hoje desenrolar muito mais do que eu há 20 anos atrás, há 26 anos atrás, não é verdade? Então não tem desculpa não, vamos trabalhar. Daí o que é que você vai fazer? Você vai falar com o cliente de uma forma técnica. Primeiro ponto, pessoal, você só precisa saber de uma coisa. A multa que ele tomou, vai lá e pesquisa, vou te ensinar como é que pesquisa, se aquela multa é autossuspensiva ou não. É só botar lá no Google e na ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, olhar a infração, dá um Ctrl F, digita o artigo, ele vai jogar você para a infração na ficha. Eu vou tentar fazer aqui rapidinho, deixa eu ver aqui, olha só, você vai lá, ó, BFT, Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Aí você clica e vai lá e digita, por exemplo, a infração do bafômetro, lei seca, a de recusa, 165, Ctrl F, ó, Ctrl F, bota aí
pô, já estava 165, já estava. 165A, certo? 165, você bota 165. Aí vem aqui e pesquisa, ó, 165 não é essa que a gente quer. Essa aqui é dirigir sob influência, não é essa. Mas ainda que fosse essa, o que você vai fazer aqui, ó? Essa multa, o responsável é o condutor ou é o proprietário? É o condutor. Quem é o infrator? É o condutor. Olha aqui, ó. Ela gera suspensão? Aí você vai procurar. Será que ela gera suspensão? Olha, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Multa autossuspensiva. Multa autossuspensiva. Essa infração autossuspensiva é o que eu mais faço aqui no escritório. É top, velho. É top. Dá para ganhar dinheiro com essas infrações. Essa daqui, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, 165A. Essa aqui é a campeã. Essa aqui é a que eu mais fecho. Em torno de, sei lá, 5 por dia. Já cheguei a fechar 13 por dia. Né? Quando tem Carnaval, São João aqui no Nordeste, Réveillon, é top. Então vamos lá. É uma multa gravíssima. Multa 10 vezes. Esse 10 vezes aqui é o que, pessoal? Vocês podem me explicar? Significa dizer que ela é uma multa gravíssima, multiplicada o valor da multa por 10. Então, se a infração gravíssima é R$ 293, então ela é R$ 2.930. Para ser mais exato, o valor dela é R$ 2.934,70. Então, é o valor da multa vezes 10. Beleza? É uma multa gravíssima. Suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Você só vai ter que olhar isso, pessoal. Olha, João, tudo bem? Eu vi aqui seu anúncio aqui. Aliás, eu vi uma interação sua aqui, um comentário no Instagram. Eu vi lá que o cara estava falando que a multa de excesso de velocidade poderia ser cancelada, e você falou lá, tem jeito, nós trabalhamos com isso, não foi? Eu queria te contratar para fazer o serviço, mas eu queria entender como é que funciona. Essa multa é autossuspensiva? Aí você vai lá, primeiro você vai perguntar qual é a infração, ele vai lá te dizer, infração número tal, você vai digitar, qual é o inciso, você vai digitar pela notificação, e aí você vai saber se é ou não autossuspensiva. Cada infração nós vamos ter aqui uma dinâmica diferenciada, mas o esqueleto é o mesmo. É autossuspensiva, que nem essa do bafômetro aqui, então você vai cobrar o valor que eu vou dizer na aula de precificação. Não é autossuspensiva, aí você vai cobrar metade do valor da multa. Então, se uma infração dessa aqui custa, sei lá, 290 e poucos reais, cobra 150. Se ela custa, vamos supor, 190, você cobra lá 100 reais, né? Cobra 100 reais. Se ela custa 130 reais, você cobra aí 80 reais, cobra 70 reais, ou seja, cobra ali na faixa de 70 reais mais ou menos. Eu digo a você que aqui no escritório a gente não pega esse tipo de infração, que a gente não faz recurso dessas multas muito baratinhas, né? Eu não faço, mas eu posso indicar, não tem problema, eu passo aí para vocês. Chegou aqui, o pessoal já sabe que a gente não faz, mas o pessoal procura alguém que faça, então eu indico os ex-alunos, eu indico quem são meus alunos. Eu passo para alguém, eu pego, olha, aqui nós não fazemos esse recurso, a gente só faz só se for autossuspensiva, mas eu vou indicar alguém que vai fazer. E eu faço o recurso de multas que não sejam autossuspensivas? Faço sim, só aquelas que têm um valor de 800 para cima, certo? Então a multa do zebrado, 880 reais, eu faço o recurso daquela multa, diga-se de passagem, eu faço por 450 reais aqui no escritório. Mas essa multa de 130 reais, 190, 290 eu não faço aqui, a não ser que seja autossuspensiva, como a do capacete, né? 290, mas ela é uma multa autossuspensiva, então eu cobro 1.200 para fazer o recurso dela. Isso mesmo que você ouviu, eu estou nessa câmera aqui, né? Isso mesmo que você ouviu, 290 reais, 1.200 reais para fazer um recurso de uma multa que custa 290, porque o objetivo não é a multa, é a CNH. Então vamos lá. O cliente ligou para você, entrou em contato pelo WhatsApp. Você vai falar de um jeito empresarial, você vai falar no plural, você vai falar, nós somos aqui um escritório especializado em recurso de multas, nós trabalhamos com esse tipo de defesa e nós podemos apresentar sua defesa técnica. Olha, senhor, olha, senhora, não importa a infração, toda a infração tem direito a um recurso.
você pode apresentar a defesa. Nós temos 3 oportunidades. E aí você vai dizer que tem a defesa prévia, tem a JARE, tem o CETRAN. Então, você vai apresentar a defesa cabível para aquela infração no órgão de trânsito e vai buscar o cancelamento. Existe também o efeito suspensivo e a multa volta para o sistema depois de um tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, ela volta para o sistema. Não é o nosso caso, a gente trabalha para buscar o cancelamento, mas logo de início a gente vai fazer o pedido do efeito suspensivo. Então ela vai sair do sistema e a gente vai trabalhar para que ela não volte mais. É isso que você vai falar para o seu cliente. Não é um jeitinho de sair e depois voltar, não. Nós vamos fazer o pedido de retirada daquela infração e nós vamos trabalhar para que ela não volte mais. Nós vamos apresentar a sua defesa toda fundamentada na lei, em súmula, em jurisprudência, em doutrina, em letra de lei. Você, em algum momento, meu querido aluno, minha querida aluna, disse qual é a súmula, qual é a jurisprudência, qual é a tese, aí o cliente vai falar assim, olha, eu fiz uma ultrapassagem, então eu fui pego eu passei ali um sinal vermelho, um farol vermelho, tem lá a foto do meu carro, tem jeito? Sim, nós podemos apresentar a sua defesa. E você vai dizer o que? O cliente pergunta. Olha, não se preocupe, nós vamos fazer a sua defesa, nós já temos aqui os argumentos, nós vamos investigar se tem aí no seu AIT, o auto de infração de trânsito, ou na sua notificação, se tem algum vício, e nós vamos apresentar o vício na sua defesa. Você não vai falar nada mais que isso. Lembre, você só precisa saber de uma coisa: a infração, ela vai prejudicar a habilitação. Então o que é que você vai perguntar à pessoa? O veículo está no seu nome? Sim ou não? Você foi abordado durante a infração? Você foi parado pelo agente de trânsito? Sim ou não? A sua habilitação é definitiva ou provisória? É o que você precisa saber. Se ele foi abordado e aquela infração ela é autossuspensiva, ou ele foi abordado e aquela habilitação dele é provisória, é uma PPD, permissão para dirigir, vulgarmente chamada de provisória, você vai ter aí um recurso com um valor mais alto, porque você não vai se basear pelo valor da multa, você vai se basear pelo valor do seu serviço. O valor que você vai ter que se dedicar para buscar o cancelamento daquela infração, para que ele não perca a CNH dele. Muitas vezes a CNH vai ficar bloqueada por 1 ano e ele é um rodoviário, ele é uma pessoa que ele é motorista por aplicativo, ele não pode perder a CNH. Então você vai trabalhar em cima disso aí. Olha, essa multa ela bloqueia a sua CNH. Olha, você é portador da PPD, é habilitação provisória? Eita, essa multa vai cancelar a sua habilitação. Então nós vamos apresentar a sua defesa para buscar meios jurídicos para que isso não aconteça. Então eu vou te cobrar aí R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 2.000, não sei. Hoje em dia eu não faço mais isso, mas eu indico que você faça. Olha a placa do carro, nós temos um aplicativo que a gente consulta os dados do veículo. Você digita a placa do carro e ele dá, depois eu digo o nome do aplicativo, ele dá o valor do carro. Então, se o cara está lá com um Fusquinha, um Kwid, um carro, um Chevetinho, um carro de trabalho, um HB20, você vai cobrar o valor normal. Mas o camarada está lá com uma BMW, uma Mercedes, um carro, sei lá, uma SW4, um carro top, você cobra mais caro. Porque esse pessoal, ele não está ligando para a infração, para a multa, ele vai pagar a multa, ele não quer nem saber da multa. Ele não quer perder a CNH. Então eu fazia muito isso no início. Até pouco tempo atrás, até uns 4, 5 anos atrás, até antes da pandemia eu fazia. Hoje em dia eu já não faço mais. Mas você pode fazer, não há nada errado nisso. Pense no pedreiro que vai construir uma casa num bairro popular, de um quarto, sala, cozinha e banheiro, uma kitnet de 50 metros quadrados. E pense num pedreiro, esse mesmo pedreiro indo construir uma kitnet num bairro nobre, da sua cidade. Ele vai cobrar o mesmo valor? A mesma kitnet de 50 metros quadrados, ele vai cobrar o dobro do preço. Sei disso, porque fiz construção ali em 2016, 2017, o cara cobrou uma fortuna. Depois um funcionário meu contratou o pedreiro e ele cobrou metade do valor, pessoal. Metade do valor. Então assim, você vai pela a expectativa que aquele cliente tem para com o seu serviço.
Então se valorize. E o cara vai desligar, ele vai dizer, tá bom, eu vou procurar aqui outro, qualquer coisa eu retorno, mas vai retornar, porque você vai ter um atendimento de valor. Então, para ter um atendimento de valor, você vai ter o quê? Primeiro ponto, qual é a infração? Pega lá o artigo ou o código lá da ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Lá na ficha, você vai digitar, vai dar um Ctrl F e vai digitar ou o número lá do artigo da infração, ou então o código, por exemplo, essa daqui mesmo, 757-90. Aí você vai lá, 757-90. E ele já vai te jogar para a infração, já está aqui. Aí você vai chegar, cadê? Pronto, ainda não chegou. Bora, pronto, chegou. É isso que você vai fazer, ou o código da infração, ou o artigo da infração, lá na ficha. Olhou, ela é autossuspensiva, então você vai trabalhar o quê? Com um valor mais alto. Verificou a placa do veículo, vai lá no aplicativo, é um carro de trabalho, um Uber, cobre mais barato, cobre o valor normal. É um veículo de luxo, cobre mais caro. E você vai dizer, olha, eu trabalho para buscar a solução do seu problema e não para postergar o problema. Então tenha certeza do seguinte, eu sou qualificado para apresentar a sua defesa, fazer e apresentar a sua defesa junto ao órgão. Você só vai se preocupar em acompanhar o processo aí na carteira digital de trânsito e me avisando se tiver alguma atualização, porque eles mandam para você as atualizações, ou seja, para o seu cliente. É isso que você vai dizer para o cliente. Mas chegando aí qualquer atualização, o senhor passa para mim essa atualização e eu vou, se for o caso, reapresentar ou suprir aquela demanda que eles estão requerendo. Então, no atendimento, você não vai conversar demais, não vai dizer o que, é que você vai fazer. Olha, na foto aqui, que está na sua multa, eu vi que tem um vício, tem 2 carros, tem 2 veículos. Você não fala isso não, pessoal. Olha, você foi pego aí pelo veículo estar em mau estado de conservação, e o veículo foi liberado sem nenhuma ressalva. O policial não mandou você voltar em 15 dias com o veículo corrigido. Então tem jeito, a gente consegue cancelar essa multa. Nunca diga isso, pelo amor de Deus. Não fale isso com o cliente. Quando ele te falar isso aí, você já sabe, o serviço dá para ser resolvido porque não foi cumprido com as exigências, mas não diga qual foi aquele vício. Ele vai dizer assim, teve um colega, eu vi aqui na internet, ou então teve um colega que pesquisou aqui para mim e falou que se eu tiver com a moto com pneu careca e tomar uma multa por mau estado de conservação, o agente de trânsito teria que me dar, ou apreender o veículo, ou me dar um prazo para eu retornar com o problema corrigido. Isso é verdade? Você vai dizer sim, isso é verdade, mas a gente vai colocar isso com súmula, jurisprudência, porque se você for colocar somente essa narrativa, vai ser indeferido. E aí o cara faz e é indeferido mesmo. Mas se você conversar demais, não, porque lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito tem dizendo lá no campo de observações que o procedimento é esse. O cara, então eu mesmo vou fazer. Lembre-se, o requerente, ele tem uma fichinha que fica lá no órgão, com 7, 10 ou 15 linhas. Você vai fazer um argumento técnico com laudas. Você vai pegar as laudas e vai colocar toda a narrativa para que o seu cliente tenha aquilo cancelado. O seu trabalho é técnico. Então você vai ter que saber somente se ele tem risco de perder a habilitação ou não, se é provisória ou se é uma multa autossuspensiva, e não conversa demais. Fala no plural e tenta mostrar para ele que você sabe o que está fazendo, mas nunca garanta resultado. Jamais diga, eu tenho como resolver, eu vou acompanhar o seu processo, porque não tem como você acompanhar e não tem como você resolver. Quem acompanha o processo é o cliente, e quem vai buscar a solução é você, mas quem resolve lá é o órgão. O órgão é que tem, de fato, o poder de polícia para cancelar aquela infração mediante a sua narrativa técnica. Então não fale que é garantido, não fale que você vai acompanhar. E se o cliente falar, eu não tenho a carteira digital de trânsito,
você vai colocar no contrato que ele tem que acompanhar, não importa o meio. Eu tenho aqui um modelo de contrato, você vai ter esse modelo. Então, se ele for acompanhar através dos correios, através de ligação para o órgão, através do e-mail, através de carteira digital de trânsito, pouco importa. O que importa é que se tiver alteração, ele tem que te avisar. Ponto. Só isso. Lembre-se, duas coisas. O endereço tem que estar atualizado, o endereço do cliente. E aí, se não tiver, quando você fizer a defesa, você já atualiza o endereço dele, você já deixa atualizado. E o órgão tem a obrigação de informar a resposta da defesa. Então, se o órgão vai informar pela carteira digital de trânsito, ou se vai informar por meio eletrônico, ou e-mail, etc., ou se vai informar por meio de correspondência através de notificação física, é um problema do órgão. Você só tem que aguardar o seu cliente te atualizar. Você não vai dar garantia de resultado, então você não vai ter nenhum problema depois de responder processo. Ou na OAB para quem é advogado, ou ir para PROCON, para processo judicial. E se for, você tem um contrato lá comprovando que você deixou claro que ele é que tem que fazer o acompanhamento. Então, o atendimento é isso, é não falar demais, é se valorizar, é verificar as possibilidades daquela infração e buscar, sem conversar muito, o próximo passo que a gente vai ver na aula seguinte. Até aqui, pessoal, muito obrigado por assistir a aula e até a próxima, com fé em Deus.